Paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Vem comigo ler Bíblia? Venha comigo ler Bíblia, porque o Senhor tem uma palavra reservada, guardada, pronta para tocar no profundo do seu coração e dar a resposta que você precisa, que a sua alma necessita ouvir. Amém? Nós seguindo a nossa leitura de João, Evangelho de João, capítulo 11, que diz assim, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler? Se você ainda não é inscrito no canal, a irmã Mary pede com muito carinho, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, @Josimery de Souza6227. Clica lá no sininho para que o YouTube mande os vídeos quando a irmã Mary gravar, será enviado para você. E se você sentir no seu coração, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que possam ouvir, que gostam de meditar na palavra do Senhor, porque ela é viva. Aleluia. E ela nos traz vida. Amém? Compartilhe, seja um missionário na obra do Senhor. Vamos ler, meus queridos, que diz assim, versículo 1 do capítulo 11 de João. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas? E ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não, são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, muitas vezes o Senhor teve que falar claramente porque não entrava na mente dos discípulos, né? Então, ele disse para eles claramente, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. No versículo 14, do capítulo 11, no versículo 14, ele diz assim, ó, me importa eu ir despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. No 13, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Aí no 14, ele diz, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Eu tive que voltar porque eu pulei ali, irmãos, mas eu voltei no 12, li o 13 e a 14 diz assim, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Tem coisas que tem que ser dito bem claro, né? E aí Jesus falou isso. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. No 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos, vamos também nós para morrermos com ele? Sabe, se ele vai morrer, já estão aqui tentando apedrejar ele, então já vamos morrer com ele já.
Eles tinham medo, né, irmãos? Mas chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias que Lázaro já estava sepultado, né? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de perto de Jerusalém. Mas dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar, e a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, ficou sentada, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos os que vivem e creem em mim não morrerá. Eternamente crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu te tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou a Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Enquanto uma foi eufórica para falar com ele, né? A outra esperou ser chamada, né? E o Mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, aleluia, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho muito interessante, irmãos, porque foi a mesma frase que Marta usou. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Mas o jeito que Marta aborda é diferente do jeito que Maria aborda, né? Porque a primeira coisa que ela fez foi lançou-lhes aos pés. Aleluia, Jesus. Olha a humildade, né, irmãos? Lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a diferença que existe na confiança, no quebrantamento, né? Vendo Jesus chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Acho interessante isso, né? Que a conversa se diferencia muito de como Jesus conversou com Marta e como Jesus conversou com Maria, né? Mas é desse jeito, meus irmãos. E perguntou: Onde o sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Então, no versículo 35 diz: E Jesus chorou. Eu achei engraçado, irmãos, e muito interessante, e fala muito profundo comigo no meu coração isso, irmãos. Porque quando ele soube que João foi decapitado, ele sabendo que tudo isso teria que acontecer, ele teve o momento de solitude dele, ele quis ficar sozinho para chorar a morte do seu amigo. Ele viu aquela multidão, foi lá e primeiro tratou da multidão. Multiplicou os pães e os peixes e alimentou, despediu a multidão, despediu os discípulos para o barco, teve um momento de solitude, depois andou sobre o mar, sobre as ondas, né? Teve com os discípulos, acalmou a tempestade, né? E não conta assim nessa magnitude de Jesus ter se comovido e ter chorado. E naquele momento ali, que ele viu a adoração de Maria, viu aqueles que acompanhavam Maria, e
mergulhou um sentimento, né, no coração de Jesus, e ele se conturbou, ele se agitou o seu espírito, e então chorou. Aleluia, Jesus. Então disse os judeus: vede quanto o amava, porque eles não viam Jesus chorar, né? Jesus, ele exortava, Jesus, ele pregava com mansidão, Jesus, ele pregava com autoridade, com euxosia na palavra, né? Que se fala, né? Com autoridade no falar, mas era difícil ver Jesus chorar. Dificilmente se vê na Bíblia dizendo que Jesus chorou. E nessa hora, diz aqui a palavra, e Jesus chorou, ao ponto dos que estavam ali, os judeus, dizer: vede quanto o amava? Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Olha, se amava tanto, porque deixou morrer, né? Os incrédulos, né? Os de língua venenosa sempre acham algo para apontar um erro. Mas no versículo 38 diz assim, ó: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Aleluia. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Irmãos, ele podia dizer assim, ó, pedra, sai. Ele poderia, ele tem todo o poder. Mas o que é para nós fazer, Jesus não faz. O que nós temos que levantar, se colocar de pé, ter uma posição de entendimento, uma posição de direcionamento, sem dúvida, uma posição. Ele não faz por nós o que nós podemos fazer, irmãos. Porque ele sabe o tanto que nós podemos ter de decisões, o poder de decisão, o livre-arbítrio. Então, o que ele faz? Ele queria fazer o feito da ressurreição. Mas o que ele fez? Tirai a pedra. Ordenou: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já cheira mal, já é de 4 dias. Ela acreditava que ele iria ressurgir só na ressurreição dos mortos mesmo, na vinda do Senhor, irmãos. Mas respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Poxa, eu estou te falando, tu não entende que eu te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Era isso que Jesus estava dizendo. Ei, escuta minhas palavras, eu sou a ressurreição e a vida, tudo eu posso fazer. Eu não estou te dizendo que se creres verás a glória de Deus. Coisa mais linda, irmãos. Versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Irmãos, não teve uma oração: Senhor, ressuscita Lázaro. Meu Deus e Pai, olha para o Lázaro lá dentro, envolto em panos e dai a vida, sopra o fôlego de vida. Não teve uma oração. Teve só o Pai. Graças te dou, porque me ouviste. Olha só, os dois já estavam conversando em alinhamento, irmãos. Jesus e Deus e o Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo, já estavam agindo a favor de Lázaro, de Marta e Maria. Porque ali foi junto, foi unido a obra com a fé. E a fé com a obra. Aleluia. A obra de ir lá tirar a pedra. Ter fé. Ele ordenou: tirar a pedra, faça. O que você pode fazer, você faz, usando a tua fé. E o poder divino, que é só com o sobrenatural, acontecerá. Então tem que unir a obra com a fé. Uniu a fé de Marta, Maria, e sobre a vontade de Jesus, sobre a obra daqueles que foram lá e tiraram a pedra. Você tem que tirar a pedra da incredulidade para você receber o seu milagre. Se você acreditar duvidando, quem vai prevalecer?
quando o Senhor olhar para a tua oração, para a tua petição? Ela está pedindo, mas já está duvidando. Se eu der, ou se eu não der, ela vai estar duvidando. Agora, se tu olhar para o teu problema de todo o teu coração e já orar crendo, dando graças. Ele disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aleluia, Jesus. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que me creiam que tu me ouves, que tu me ouviste e que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o. Olha só, ele não podia dizer, faixas caem do corpo de Lázaro. Ele podia dizer assim, ó, sai ataduras, aparece uma túnica. Senhor, ele pode tudo. Mas o que o homem tem que fazer, ele não faz. Então ele disse, ordenou-lhes, desatai-o e deixai-o ir. Porque ele não podia nem andar, não sei nem como que ele veio, né? Ou não sei se veio rolando, tem um hino que diz, né? Não sei se ele veio pulando, se ele veio rolando, mas que a palavra do Senhor é certa, que o Senhor Jesus ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram seus feitos e o que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Aleluia! Meu Deus, é verdade, é sempre assim, irmãos. Quando algo acontece a favor de um pequenininho, os grandes se alvoroçam, né? Então, convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? E se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação inteira. Olha só, irmãos, eles tinham medo de perder a posição, é a posição que eles têm medo de perder, né? Então, no capítulo 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venham a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Olha, irmãos, quando Deus quer usar, aleluia, eu sinto a glória de Deus nessa palavra. Quando Deus quer usar, ele usa até mesmo um fariseu. Aquele sumo sacerdote era o que estava, porque era jogado a sorte, né, do sumo sacerdote das tribos que estaria fazendo a expiação pelo pecado do povo cada ano. Então Caifás era daquele tempo. E ele disse, ora, vós não sabeis o que estão fazendo. Porque conhecia a lei, sabia que tinha sido profetizado por Isaías que ia vir o Cristo. Então ele profetiza, irmãos, está aqui, Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Aleluia. Então não julgamos o profeta, mas a profecia, irmãos, quando ela vem, no tempo de Deus se cumpre. Espera, foi profetizado algo para ti que ainda não se cumpriu? Espera no Senhor. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Olha só, irmãos, como já havia sabedoria e foi estendida a nós a misericórdia do Senhor. Versículo 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Desde aquele dia, em vez de resolver segui-lo, adorando, naquele dia os fariseus,
os hipócritas, aqueles que não creem no Senhor, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto. Olha só, Jesus retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Irmãos, nenhuma profecia que foi profetizada a respeito de Jesus antes dele vir ficou sem ser cumprida, irmãos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. E o nosso Deus sabia, irmãos. O nosso Deus sabia, o nosso Jesus sabia que aqueles que estavam armando tocaia para o prenderem, se ele se manifestasse naquele dia, seria preso naquele dia. Só que ele mesmo disse: ninguém vai me prender, eu vou me entregar por amor à humanidade. Então, quanto mais eles perseguiam ele, mais ele entendia que ele tinha que ficar na solitude, se ocultar. Por quê? Porque a palavra tinha que se cumprir. Ele não era preso, ele tinha se entregado. Tanto quanto quando ele foi ser entregue, ele disse pro Judas: vai, faça logo o que tens que fazer. Né? Então ele sabia que ele estava sendo, por si mesmo, por livre e espontânea vontade, ele estava se entregando por amor a nós. Porque senão, ele, como diz ele, Pedro, quando cortou a orelha do soldado Malto lá, ele disse: se eu quisesse, eu mandara muitos anjos vir ao meu encontro, miríades e legiões, e me socorreriam. Eu não precisava de ti com uma espada. Eu estou me entregando por amor a este mundo, obedecendo a ordem do meu Pai. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos entender que este sacrifício perfeito na cruz do Calvário e todos os feitos de ressuscitar Lázaro, no capítulo 12, irmãos, é muito lindo. E nós vamos ver o que Jesus passou, por os feitos que ele fez, por a ressurreição de Lázaro. Eles tentaram matar Lázaro para encobrir o grande feito da ressurreição de Lázaro. É muito forte quando aqueles não acreditam no teu ministério. E aconteceu isso com Jesus. Mas ele venceu. Ele venceu na cruz do Calvário por nós. E se nós crermos nele de todo o nosso coração, nós venceremos também, porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém, queridos? Fique com essa palavra na tarde de hoje. É uma leitura gloriosa e que ela por si só é linda e maravilhosa e nos prova o quanto o Senhor Jesus nos ama. Creia no Senhor Jesus, porque Ele pode realizar o milagre que o teu lar precisa, que a tua casa precisa, que a tua vida precisa, que o teu familiar precisa. Creia no Senhor Jesus. Ele tudo pode fazer. Amém? Fique com essa palavra amanhã, capítulo 12 de João, se Deus assim nos permitir.